Fala galera, fala batera, é uma honra poder estar fazendo uma entrevista com o meu pastor. Esse canal aqui não é muito de entrevista, mas ele vai servir como base pra gente fazer um grooversando lá no Zona da Batera. Por que que esse tema ele é extremamente importante? Eu percebi que o grupo de bateristas que acompanha aqui meu canal é um grupo que toca nas igrejas e eu vejo muitos comentários deles falando: pô, na minha igreja não dá pra fazer isso, na minha igreja eu queria saber fazer isso, queria ter liberdade pra fazer isso. Às vezes até usos e costumes que o pessoal vai comentando, e nada melhor do que um pastor baterista, que é o meu pastor, pra responder. Então, pastor, muito obrigado por vir até aqui, é uma honra. Prazer estar com vocês aqui, um abraço pra todo o público aí, espero ajudar. Eu vim aqui mais como pastor do que como baterista, claro, né? Mas espero estar contribuindo aí. Tenho certeza que tem muitas dúvidas e eu já toquei realmente, de verdade, né? Em grupo de louvor na igreja. Só que a gente acaba aprendendo e eu sei que hoje eu tenho uma visão diferente de alguns pastores. Sim. Porque eu já toquei bateria e a gente sabe que não só o baterista, mas o músico em geral acaba sofrendo alguns problemas, preconceitos e também dando trabalho. Então a gente vai tentar ajudar aqui de alguma maneira. É verdade. Inclusive tem gente que fica perguntando qual é a igreja que eu congrego. Vai estar aparecendo aqui o endereço da igreja que eu congrego. Eu sou da Igreja Batista Renovada do Paulistano, beleza? Fico aqui na Zona Norte. Na verdade fica essa dúvida, né? Zona Norte e Zona Oeste. Que é o final da Zona Norte, né? Já é Pirituba, já é a Zona Oeste. Então é no finalzinho da Zona Norte. Nós estamos aqui glorificando a Deus e temos o prazer de ter o Everton tocando aqui. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo: vir adorar a Deus e conhecer o Everton, ainda tirar uma foto e vai ser demais. Não, e vocês estão convidados de verdade. Venham até aqui que vai ser uma honra receber vocês. Mas vamos direto ao assunto. Qual é a visão de um pastor relacionada ao baterista, ao músico? A gente sabe que não tem como responder por todos os ministérios, que cada ministério tem uma forma de trabalhar, mas a gente precisa entender como funciona o trabalho assim de um pastor no ministério de louvor, principalmente para o baterista, que acaba sendo um músico, digamos, mais complicado. Não só pela questão de ser o baterista, mas é o instrumento que ocupa mais espaço, é um instrumento acústico, que a manutenção dele é mais cara. Então, de antemão, fala um pouco, pastor, da sua trajetória, depois de ser baterista para ser pastor, e também explicando a sua visão a respeito disso. Beleza, eu acho que isso, Everton, é muito de experiência. Certo. Acho que a experiência que cada um tem com a música vai contar muito como ele vê isso. Então, por exemplo, eu comecei a me interessar por vir na igreja para tocar bateria, achava legal, aprendi a tocar, meu irmão tocava, né, era o líder do grupo de louvor, então a gente começou a tocar, gostava. Depois eu descobri que eu, né, tinha paixão pela palavra de Deus e tal, então até a princípio eu pensei, vou ser um baterista pregador, que é o seu caso, para quem não sabe, o Everton, ele é baterista pregador. E aí o que acontece? Com o tempo a gente foi trabalhando e tal, e aí eu tive a oportunidade de fazer um culto na minha igreja. Então, a igreja que eu congregava, que era a Assembleia de Deus, inclusive um abraço para todo mundo aí que congrega na Assembleia de Deus, uma igreja maravilhosa. E aí eu peguei e comecei a dirigir lá uma campanha, um culto. E aí comecei a ver que eu tinha habilidade para lidar com o público, pregar. Depois fui convidado para ir para uma igreja batista, para dirigir um culto. Quando eu estava lá, já me tornei também um pastor e agora fazem 7 anos que eu pastoreio. Porém, a minha experiência com a música contribuiu para mim entender o mundo do músico e do baterista. Certo. Por quê? Porque a gente acaba entendendo. Hoje eu vejo, por exemplo, tem algumas coisas que a gente não dá para entender. Por que que o pastor, né, eu como pastor, prego que o louvor ele tem uma importância muito grande, eu cobro o louvor, eu falo que o louvor é importante, mas eu não dou essa importância. Entendi. Então, por exemplo, você é testemunha, tem culto, tem ensaios do louvor aqui que eu apareço. Porque eu acho importante um pastor, né, tá presente. Sim. Presente, por exemplo, a gente teve uma experiência aqui, que apesar que a nossa igreja é uma igreja que não é rica financeiramente falando, mas a gente, por exemplo, esse dia você mesmo pediu para comprar uma pele de bateria. Sim, é verdade. Entendeu? Um jogo de pele. Na minha concepção, qualquer pastor, né, ou a maioria dos pastores, acha que é um absurdo. Sim. Entende? Você ter que comprar a pele de bateria, porque na cabeça do pastor,
ela tem que durar a vida toda, porque eu já paguei caro numa bateria, então né, não tem que fazer manutenção. E realmente tem. E por outro lado, tem uma ideologia falsa que você deve conhecer isso, e os bateristas sabem disso, que baterista não é crente de verdade, que baterista é tribulado. Eu ouvi muitas vezes tocando na igreja, pregador, falar que baterista era tribulado, não era crente. Só que aí você começa a conhecer e sabe que aquela pessoa tem dificuldade. Então, Everton, eu acho que a maior dificuldade hoje para o pastor é o pastor ter aproximação com o músico, com o baterista, e o músico ter aproximação com o pastor. Porque se a gente entender isso, por exemplo, para ajudar o baterista aí que tá vendo vai ver essa entrevista, vai ver esse vídeo. De repente você fala assim, pastor, eu preciso comprar um pedal. De repente você fala que o pedal, não sei o preço, mas digamos que esse pedal custe R$1.000. De repente você chega pro pastor e fala assim, pastor, eu quero um pedal que custa R$1.000, senão eu não vou mais tocar. O pastor vai ficar revoltado. Vai falar, você é um atribulado, você pode ir embora. Se você chegar pro pastor e falar, pastor, eu vou te mandar preço de pedal, vou te mostrar aqui pra gente escolher um. Se você começar a mostrar um pedal, sei lá, um pedal muito caro, custa quanto? O pedal geralmente custa, o meu por exemplo foi 1.200. 1.200. Mas eu acredito que tem pedal que custe R$100. Tem. Geralmente é uma média R$700, R$600. Se você mostrar um de R$100 e mostrar um de R$1.000 e você pedir um de 700, o pastor vai entender, porque ele tá vendo. Ele vai falar assim, poxa, tem um pedal que custa muito caro. Sim. E um que é baratinho. Mas se você chega e coloca aquilo como se fosse a única alternativa, você sofre. Entendi. Porque, Everton, o pastor, ele tem muitas vezes também responsabilidade com o corpo de obreiro, por exemplo. Quando eu chego aqui para comprar alguma coisa pro músico, eu tenho que falar, pros obreiros antes, gente, a gente vai gastar um dinheiro aqui, e é o seguinte, não estamos comprando o melhor. Então eu acho que isso é muito de experiência. Tem muito baterista que fez muita raiva pro pastor, é por isso que os pastores ficaram assim, né? Isso é verdade. A gente não pode também, só jogar, por exemplo, meu pastor, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele despreza o músico, porque muitas vezes o baterista também, ele não faz por onde. Eu falo por experiência própria, porque eu, por exemplo, eu já fui muito mal educado. Vou ser bem sincero, teve uma experiência uma vez, foi justo quando eu comprei meu pedal, que o pastor, ele falou assim que não tinha como, e no ministério que eu congregava, ele era um ministério unidade de várias igrejas que eram do mesmo ministério, então era um ministério gigantesco. E o pastor, ele tinha que dar uma resposta para a sede de retorno de dízimos, de ofertas, e ele falou para mim, ele falou, não tem como a gente comprar agora o pedal agora. E aí eu já entrei em desespero, falei, não, porque precisa, que não sei o que eu fiz? Comprei do meu bolso e durante mó tempo fiquei metendo mó mala, não, porque comprei do meu bolso, sabe, ficava falando. Então essa proximidade eu acredito que realmente seja importante, mas principalmente não só pela música ser valorizada, mas pelo relacionamento e a comunhão entre o baterista e o pastor, pessoa, né? Antes de ser um músico, um baterista, é um membro. Sim. Então, existe isso na cabeça de muitos pastores. Peraí, o membro, ele precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de orientação. O músico não. Peraí, não, o músico é um membro como qualquer pessoa, só que ele tem uma atividade na igreja. E porque, Everton, que a gente tem problema, eu digo a gente, o pastor, o seu pastor, ou você tem problema com o seu pastor, né, vê isso na sua igreja, porque o músico, ele é muito ativo. Sim. Entende? Então assim, eu tenho a tendência de brigar mais com você, que tá todo culto aqui comigo e eu vejo você, do que com o irmão que senta lá no fundo, na última cadeira. Verdade. Então, essa aproximação, muitas vezes, quando não tem uma comunhão, cria atrito. Então, por exemplo, aqui na igreja eu tenho, né, eu já falei pra você isso e não é segredo, pessoas que dizem que você, o Lino, os outros nossos bateristas tocam muito alto. Então assim, baterista só faz barulho. Aí você tem que chamar essa pessoa e entender. Por que você tá falando que baterista só faz barulho? Você conhece o trabalho da pessoa, você sabe. Então a gente tenta explicar isso. Então, por exemplo, aqui na igreja a gente tem um problema que eles também devem ter. A acústica da igreja não é boa. Uhum. Quem senta nos primeiros bancos, pela bateria não ser microfonada, ele acha que o baterista é o mais barulhento de todos. É verdade. Mas que o cara do teclado é um santo homem de Deus, do violão, porque eles tocam. Mas não é. No nosso caso, a bateria não é microfonada, você tem que tocar forte para quem tá lá no fundo ouvir o som. Mas será que essa pessoa que tá criticando entende isso? Não entende. Às vezes ela vem no ouvido do pastor e o pastor, por não conhecer,
que ele chega? Ó, você tem que tocar mais baixo, você quer aparecer no culto mais do que Jesus, aí acaba machucando, né, o baterista e o músico. Verdade. Eu acho que é praticamente isso, é a nossa relação de comunhão. Mas na verdade isso daí eu acho que vai ser, durante muito tempo, vai ter essa... não um problema, mas essa dificuldade, né? Porque, que nem eu falei anteriormente, a bateria é um instrumento acústico e ela, querendo ou não, ela vai fazer barulho. Ela vai fazer barulho. Se você tiver num ambiente que não é próprio pra ela, no caso que tiver uma acústica legal... Então isso é uma questão que às vezes não é só se a igreja é grande ou se a igreja é pequena. Vai ter em todo lugar, você vai ter essa dificuldade. Mas agora, partindo para uma outra pergunta, você tinha comentado uma vez, que eu achei muito interessante, a questão da manutenção, de como você consegue, por exemplo, pedir as peles, aí depois de um tempo você falou, Everton, vai lá e compra as peles. Mas por que às vezes o pastor, ele não entende, por exemplo, os valores de investimento de manutenção do instrumento? É só porque ele não conhece ou porque as outras prioridades, às vezes, por exemplo, questão de higiene da igreja, essas coisas, acabam falando mais alto? É uma questão cultural, às vezes, do que você aprende. O que a gente aprende, por exemplo? O que é importante na igreja? A igreja está funcionando, o banco está bem, ter ar-condicionado ou ventilador que seja, e as outras coisas, não. Por exemplo, Everton, eu cresci na igreja, tocando na igreja, vendo meus amigos comprando corda pro violão, certo? Comprando corda pro baixo, comprando pedal para melhorar a qualidade da bateria, comprando pratos, ou seja, então a gente acostumou assim. Se eu me torno um pastor e eu cresci vendo que os músicos compram quando ele quer uma coisa melhor, você quer melhor, você compra. Eu vou pregar isso e eu vou continuar assim. Como você tem outra visão, então, por exemplo, o que me ajudou muito, muito é a amizade que você tem com um músico que toca em outra igreja, que o pastor tem outra visão. Igual, por exemplo, meu irmão, a gente fazia parte de um grupo de louvor e hoje ele congrega numa igreja grande. Então, muitas vezes isso ajuda. Sim. Ele fala assim, ó, Jefferson, você precisa entender que não é que o músico tem que se virar. Não, o instrumento é da igreja. Então, quando você ouve isso, você para pra pensar, peraí, mas será que se eu comprar uma bateria melhor do que essa, eu tô beneficiando o baterista ou a igreja? A igreja. Só que o pastor, o Everton, é o que eu tô falando, o pastor muitas vezes o pastor sofre influência externa do grupo de obreiro, de líder. Às vezes, para você ter ideia, é claro que eu não vou falar o nome do santo, mas eu vou contar um milagre. Eu já tive pastor que brigou com a mulher por conta de uma bateria que comprou para a igreja. Nossa. Porque a mulher falou que ele estava sendo manipulado pelos músicos e que era muito dinheiro para investir na bateria. Ou seja, será? Então, às vezes, até dentro de casa, você chega para mim e fala assim, ô pastor, eu acho que essa bateria tá ficando ultrapassada, vamos comprar uma melhor? Quanto que é uma bateria melhor? Ah, pastor, é 10 mil. E aí eu chego em casa todo feliz, né? Compartilhando com a minha esposa, com os obreiros, ó, nós vamos investir 10 mil. Aí alguém fala, pastor, 10 mil? Dá para comprar uma Kombi para a igreja. 10 mil? Dá para trocar o piso da igreja. Aí aquilo ali acaba influenciando muito. Entendi. Você toca, eu toco, gente. Vocês sabem disso. Coisa boa é tocar num instrumento bom. Inclusive, a nossa igreja aqui, quando ela começou, o Lino tocava, e a bateria era uma bateria emprestada e uma bateria que caía os pedaços. E eu sempre tive isso. O dia que a igreja melhorar, a gente compra uma bateria melhor. E foi o primeiro instrumento que eu comprei, foi a bateria. Ou seja, também liga uma coisa com a outra. Eu gosto de bateria, então eu vou valorizar. O pastor que gosta, por exemplo, de microfone, ele vai investir em microfone. O pastor que gosta, por exemplo, tem pastores, eu tenho amigos pastores, que eles são construtores. O que você acha que vai ter na igreja? Um melhor piso ou uma melhor bateria? Entende? Um melhor forro, uma melhor iluminação, um melhor instrumento. Vai ter uma melhor iluminação. Só que o músico, o líder, o baterista tem que aproximar do pastor e mostrar para ele, pastor, ó, esse aqui é o nosso mundo, entende? Eu não tô conseguindo produzir, mas aí a gente vai aprendendo e eu tenho certeza também, deixar um recado aqui pros pastores, né, o Everton, que com certeza, talvez você, baterista, não tenha coragem de falar pro pastor, mas agora você só pega o link e manda para ele e fala, pastor, dá uma olhada nessa entrevista aí que Deus vai falar com você. O pastor precisa valorizar o músico. O pastor precisa valorizar o músico, porque o músico é importante para a igreja, importante para Deus. Uma das coisas, Everton, que talvez você ou o nosso espectador pode nos falar, por que tem muita igreja que o filho do pastor não toca nada e é o primeiro baterista da igreja?
pergunta aí eu já me fiz muitas vezes já, viu? Por quê? Isso entristece o músico. Peraí. Por exemplo, meu filho, para quem não sabe, o Samuel estuda com o Everton, é aluno do Everton. Ou seja, para ele chegar no nível do Everton, ele vai ter que estudar muito. Só que já pensou, Everton, daqui a 1 ano, o Samuel tá tocando um pouquinho melhor, e aí eu falo, a partir de hoje, o meu filho é o baterista da igreja. Como você, como músico que estuda, vai se sentir? Então tem muito músico na igreja, muito baterista chateado também por causa disso, entendeu? Isso não acontece só com baterista. Se bem que nós estamos falando aqui para um público de baterista, sim, mas tem muita mulher de pastor, por exemplo, que não canta nada e canta no louvor da igreja. Então isso, outra pessoa que tem o talento acaba magoando. Então isso vai criando o quê? Distanciamento. Entende, Everton? Então, peraí, descontentamento. Então, peraí. O Everton, eu não gosto do Everton. Você pensa, o pastor não gosta de mim. Porque o pastor me queima, põe o filho dele para tocar. Eu peço um pedal, o pastor não compra. Mas quando pediu para comprar um lustre de 50 mil reais para a igreja, ele comprou. E acaba entristecendo. Aí o que vai acontecer? O músico vai migrar para uma outra igreja, que aí o pastor vai acabar de detonar o cara. Entendeu? E vai falar que é porta larga, que ele é desviado, que ele é do capeta mesmo, que vai tocar bateria no quinto. Talvez isso seja um dos motivos que, às vezes, os bateristas eles acabam ficando chateados, né? Mas tem uma outra pergunta que eu quero fazer, já seguindo essa linha de raciocínio, que você acabou falando e eu lembrei dessa pergunta que não pode faltar. Por que algumas igrejas, claro que isso daí tem a ver também com o ministério, com o trabalho, às vezes alguma coisa particular do ministério, isso a gente não vai entrar em questão de nomes nem nada. Mas tem igrejas, por exemplo, que pagam o músico e tem igrejas que não pagam. Qual é a visão de um pastor em relação a isso? Se você concorda ou discorda, qual que é a sua visão? Eu concordo que o músico precisa ter ajuda, certo? Porém, aí a gente tem que entender como fazer isso. Acho que o problema não é pagar ou não pagar. Eu acredito que, primeiro, a gente tem que entender na igreja de músico, por exemplo, na sua igreja, quem é que vive de música? Vive de música. Então, por exemplo, o Everton vive de música. Se o Everton vive de música, eu preciso entender que a igreja precisa contribuir com ele, porque esse é o trabalho dele. Pastor, e quando o músico tem um trabalho secular? O pastor pode ajudar ele, né, financeiramente falando, ou comprando um instrumento melhor para ele, ou né, enfim. Mas, onde que nós vamos parar? O pastor. Aí eu entro ensinando o próprio pastor, certo? O pastor que está assistindo, ou você que, né, um dia vai ser pastor, porque agora parece que tem uma unção nova, que baterista vira pastor, mas depois, deixa isso para depois. Então, vamos ver. Peraí, a nossa igreja, por exemplo, hoje, vamos falar da nossa casa. A nossa casa hoje paga aluguel, não tem condição ainda de pagar o músico. Sim. Qual é a minha forma de contribuir com o músico? O mínimo, comprando uma corda para o violão, o mínimo é contribuindo para a manutenção do instrumento. Então, hoje, o máximo que eu posso fazer como pastor é isso. Tem pastores que têm uma igreja um pouco maior do que a nossa, financeiramente um pouco melhor do que a nossa, que consegue, por exemplo, pagar o líder do louvor. Ele não consegue pagar todo mundo, mas consegue pagar o líder. Certo. Outros pastores chamam seus músicos e falam assim, ó, todo mundo aqui vai ganhar. Agora, o que eu entendo, Everton? Você como músico e os demais músicos. É melhor você ser importante para o seu ministério e conciliar uma coisa com a outra do que você ir para um ministério e ser um funcionário da igreja sem vínculo com aquele pastor e sem vínculo com aquela igreja. Então, eu tenho, por exemplo, amigos, né, que eu tô doido para falar o nome dele aqui, mas não posso falar, que congregam na igreja, tocam na igreja, ganham da igreja, mas não concorda com a igreja, não concorda com o pastor e não concorda com o ministério. Então, peraí, se você não concorda com a igreja, não concorda com o pastor, não concorda com o ministério, você está tocando lá para quê? Só para se sustentar. Então, Everton, eu acho que o pastor tem que pensar o seguinte, o que eu posso fazer pelo meu músico? Qual que é a minha próxima etapa aqui, falando de músico na igreja, de baterista? Próxima etapa, Everton, eu tô vendo que você é esforçado, está estudando. Quanto custa a sua aula? Quanto você paga para aprender? Pastor, eu pago hoje, cada vez que eu vou lá fazer aula, esporadicamente, eu pago R$200 na aula. Então é o seguinte, a igreja não pode dar um salário, mas a partir de hoje a igreja vai te pagar a sua aula, que é o mínimo. Vai ajudar você e vai ajudar a igreja. Sim. Agora, se o pastor pode pagar toda a banda, aí ele deve pagar. Por quê, Everton? Por exemplo, eu falo isso aqui na igreja.
a banda na nossa igreja hoje, eles são mais participativos dos cultos do que o próprio obreiro. Porque todo culto, o baterista tem oportunidade. Entende? O guitarrista tem oportunidade. E o obreiro não tem. Tem culto que o obreiro não tem oportunidade direta na igreja de ministrar. E vocês estão ministrando. Então, assim, eu acho que o valor de um músico, de um obreiro, se você for pensar nisso, não, eu pago meus obreiros, mas não pago meus músicos. Como assim? Você deve pagar. Agora, é dentro da condição da igreja. Qual que é o conselho? Chega pro seu pastor, entende? Fala, pastor, ó, eu vivo de música, eu estou fazendo aula, quero saber se a igreja pode ajudar. Ah, filho, não pode ajudar, nós não temos condição. Amém. Agora, se a igreja tem condição, aí precisa fazer alguma coisa. Entendi. Isso é muito bom. Essas perguntas, elas acabam respondendo as dúvidas, porque tem muito público que acompanha, que é bateristas novos, estão começando a tocar agora. Alguns, às vezes, são músicos que pararam de tocar porque estão frustrados. Eu já vi comentário de gente falando assim, pô, eu tava tocando, parei de tocar, mas tô acompanhando seus vídeos tocando. E eu fico tipo, poxa, meu, que triste isso, né? O cara parar de fazer uma coisa que ama, porque às vezes teve algum problema com o ministério, com o pastor. Então, de antemão, já quero relembrar vocês, deixem em comentários aqui perguntas. Todas as perguntas que vocês deixarem aqui serão respondidas no Grooversando lá no Zona da Batera. E essa é só a primeira participação, inclusive tem um outro projeto que eu esqueci de comentar com você, da gente fazer 10 coisas que os bateristas odeiam, a parte 5, tava pensando em fazer aqui na igreja, e aí você vai ser ator, hein, pastor? Será que você é bom ator? Sei não, aí vamos tentar, né? O que a gente não faz pra agradar o baterista da igreja? Vira até ator. Pastor, eu quero agradecer a sua participação, é uma honra, e eu quero pedir pra você deixar uma mensagem aí pra todos os bateras aí que estão acompanhando. Amém. Eu quero dizer pra vocês, né, o público aí do canal do Everton, que primeira coisa, faça para o Senhor, faça para o Senhor. Talvez o reconhecimento financeiro não venha a princípio, o reconhecimento até das pessoas não venha a princípio, mas a Bíblia diz que o Davi, ele estava pastoreando e tocava sua harpa, não tinha público, não tinha aplauso, não tinha ninguém. E um dia alguém perguntou assim, ó, precisa de alguém que toque bem, porque Saul está meio perturbado, e aí alguém lembrou. Falou assim, ó, eu sei um rapaz que toca bem, tem unção de Deus, é sério. Ou seja, Davi ficou muito tempo ensaiando, muito tempo no esquecimento, muito tempo no anonimato, mas Deus, ele trouxe o reconhecimento. Então, eu sei que às vezes a gente fica chateado no sentido de comparação, sabe, Everton? Mas eu tenho um amigo que não é cristão, toca em barzinho, o cara ganha, sei lá, R$300 numa noite, eu toco na igreja há 10 anos, meu pastor nunca me deu uma baqueta. Mas o Senhor é galardoador. Deus é galardoador e eu tenho certeza que Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo o seu secreto. Eu sou de uma época que o baterista, hoje o Everton aqui na igreja tem a chave da igreja. Eu sou de uma época que o baterista nem a chave da igreja o pastor não dava, acho que o pastor tinha medo do baterista assaltar a igreja, alguma coisa assim. Mas, né, a gente entende e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mandar um abraço para todos vocês, os pastores também. A gente não está aqui para criticar, né, o Everton, o pastor, tentar contribuir na visão do pastor e contribuir na visão do baterista. E o desafio é, baterista, seja amigo do seu pastor, que vai ser bacana. Por favor, isso daí vai acabar crescendo o seu ministério. Não só a igreja ganha com isso, mas principalmente a obra de Deus, porque é o principal objetivo da gente estar tocando aqui é adorar a Deus e transformar a vida das pessoas através disso. Então eu espero que tenha contribuído nesse vídeo, nessa entrevista. Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, manda para os seus amigos, para o seu pastor também, né? Claro, e nunca queira ver o pastor Jefferson tocando, tá bom? Eu estou aqui também para dizer isso. Não se compare por baixo, tá bom? Então você tem bateristas até umas horas aí no canal do Everton, você pode ver gente boa. Eu tô aqui hoje só para orientar. Inclusive, Everton, tem pastores que também quer tomar espaço dos músicos, né? Eu falo muito aqui brincando, sabe disso, que, né, os meninos não deixam eu tocar, me tirou da banda, mas eu acho que cada um fique na vocação que foi chamado. Faça o que você é melhor, que tá tudo bem, tá bom, pastor? Grande abraço, pessoal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. É a primeira vez que eu tô pedindo pra você se inscrever no canal, até agora não pedi, então se inscreve aí e vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.